Bom, turminha, nossa videoaula hoje é sobre simetria. Nós vimos aí anteriormente na aula de artes, né? Também na aula de matemática. Então, nós podemos fazer aí essa ligação, né, das duas disciplinas. Então, vamos ver aqui o que é simetria. Quando uma imagem pode ser dividida em partes que possuem o mesmo tamanho, forma e posição relativa. Então, dizemos aí que existe uma simetria, né? Vimos também sobre os eixos de simetria. Em geometria, o eixo de simetria é uma linha que divide uma figura em duas partes simétricas, isto é, como se fosse um objeto e a sua imagem no espelho. Nós vimos isso também lá em matemática, né, com as figuras, com o quadrado, com o retângulo, né, as formas que nós podemos lá dobrar, né, a figura, né, fazendo aí a dobradura e tornando aí a imagem simétrica, certo? Bom, então a simetria, né, a origem aí dessa palavra, né, ela vem do grego e quer dizer justa proporção, tá? Bom, a simetria quer dizer uma correspondência exata de forma e em configuração em lados opostos de um plano de divisão ou em torno de um centro ou eixo. Então, aqui nós estamos vendo aí a origem desta palavra, né? O que quer dizer a simetria, de acordo aí com o que nós já estudamos, né? Então, como nós já vimos aí na nossa aula remota, agora eu sei que fica muito mais fácil, né? De assimilar aí essa correspondência aí do que é a simetria. Bom, então aqui, né? Uma figura tem simetria se tiver pelo menos um eixo de simetria. O eixo de simetria é quando permite que sobre si seja dobrada a figura geométrica em duas partes que se encaixam exatamente uma à outra. Isso nós vimos agora há pouco, né, turma, em prática aí na nossa aula de matemática, né? Então aqui vocês podem observar aí as figuras. Essas linhas retas, né, são aí os eixos, né, os eixos de simetria, como nós chamamos. Então, se vocês observarem, né, cada pedacinho aí da figura, ele é simétrico, né, com a outra parte, né, de acordo aí com o que o eixo divide, né. A primeira figura nós podemos ver aqui, ó, que ela está sendo dividida, então, apenas, né, em uma parte, né, aqui. Então, nós estamos vendo aqui, né? É dividido só apenas em uma parte. Então, a parte da direita e da esquerda, elas são simétricas, certo? Aqui nós temos já duas linhas simétricas, né? Então, aqui nós temos dois eixos, né? Simétricos. Então, nós ficamos aí com 4 pedacinhos iguais. Então, eles são iguais em tamanho e em forma, tá? Isso aí nós já vimos também anteriormente, tá? Então, aqui é só, então, fixando aí esse conteúdo, tá bom? Bom, algumas figuras não têm eixos de simetria, outras têm apenas um, outras têm vários, né? Então, aqui nós vimos este exemplo, né? De figura aí com um eixo, né, simétrico e com vários eixos simétricos. Aqui nós temos também uma informação muito legal e importante sobre o círculo, né? Porque o círculo, se você for dobrando, fazendo as dobras, você vai infinitamente, né? Fazer aí os eixos simétricos, né? Dividir esse círculo aí em infinitos pedacinhos, tá bom? Bom, turminha, aqui nós estamos falando sobre o corpo humano, assim como eu dei o exemplo lá na nossa aula, né? O corpo humano ele apresenta o que chamamos de simetria bilateral, né? É possível traçar um eixo vertical bem no meio e cada metade será igual à outra. Apesar do ser humano parecer bastante simétrico, né?
bastante simétrico por fora, né? Que seriam os dois olhos, braços, pernas. Por dentro, nossos órgãos estão dispostos de maneira bastante assimétrica, quer dizer, desigual, né? Então, aqui nós estamos vendo aí a imagem, né? Por fora, né? Então, essa imagem, esse desenho aí tá mostrando bem, né? A simetria aí do corpo, né? Do menino e da menina. Então, aqui são alguns exemplos para a gente lembrar quando a gente falar na simetria, né? Assim como nós estudamos também na nossa apostila, tá bom? Aqui, então, nós estamos vendo aí a simetria, né? Simetria em espelho, que nós chamamos, né? Então, tantas coisas aí que nós vimos aí sobre simetria, né? Agora nós estamos vendo aí um tipo especial da simetria. Então, aqui dá para a gente imaginar que a figura de cima foi refletida na água parada ou está refletida num espelho, né? Se a gente pensar num espelho, por exemplo, a gente pode imaginar, né? Que a imagem ela é refletida. Então, vejam que a simetria ela é feita de uma forma um pouco diferente. Se você pensar, né? Nós poderíamos imaginar o quê? Que esta partezinha aqui da figura em vermelho, se você fosse pensar de uma outra forma, não de uma forma espelhada, né? Você ia pensar que esse vermelho teria que estar aqui, né? E não aqui. Mas aqui a gente pensa que é um espelho, né? Se você dobrar, tá vendo a setinha aqui mostrando, né? Se você dobrar a figura, você vai ver que esse vermelhinho, ele vai ficar bem aqui nesse espaço aqui grudadinho, né? Coladinho aqui nesse aqui. O verde aqui no verde, o amarelo no amarelo e o azul no azul. Então, aqui é uma forma, né? É um formato assim em espelho, né? É um formato diferente de simetria, tá bom? Bom, aqui também, turminha, né, na nossa apostila, nós podemos ver também, né, as linhas de dobra, né, dos quadrados, elas passam aí no meio das figuras, né? Então, essas linhas aí que dividem as figuras é que nós chamamos de eixos de simetria. Então, vejam aqui, né, nós temos o quadrado, tem 4 eixos de simetria. Então, aqui nós vimos, né? Ó, aqui nós temos o eixo aqui na horizontal, né? Aqui na vertical e aqui diagonal. Então, essas linhas aqui que nós chamamos de eixo de simetria. Vejam, as figuras elas estão aqui, ó. Cada pedacinho da figura está simétrico, né? Porque elas têm a mesma medida e a mesma forma, tá? Então, é isso que nós temos que ter em mente quando falamos na simetria. Bom, agora, turminha, só para encerrar, né? Eu quero mostrar essas imagens para vocês, né? Aqui vocês têm 3 figuras, né? Uma árvore. E aqui nós temos aqui os quadradinhos para a gente ter como referência, né? Então, aqui, a primeira imagem, né? Nós estamos vendo aqui a figura, né? Estamos vendo aqui a parte de cima está simétrica. Agora, se vocês repararem aqui no tronco, né? Nós temos aqui, ó, o eixo de simetria e do lado esquerdo nós temos uma imagem, do lado direito temos outra, nós temos um quadradinho aqui a mais. Então, nós podemos perceber que essa figura aqui, ela não é simétrica, porque, né, nós temos aí uma diferença de um lado para o outro, né? Essa segunda imagem, nós podemos comprovar exatamente isso que eu falei, né? A simetria aí de um lado, do lado direito e do lado esquerdo. Então, vejam, deste lado nós temos a mesma quantidade de quadradinhos pintados, nas cores exatas como do outro lado, do lado esquerdo. Então, aqui nós podemos falar que essa figura é simétrica, né? Esta próxima imagem, ela parece simétrica, né? Você olhando rápido, nós temos aqui, olha, o tronco, tá simétrico, né? Temos aqui a mesma quantidade de quadradinhos aqui, pintados marrom e do outro lado igual. Aqui também nós temos a mesma quantidade aqui de verde e a mesma quantidade aqui. E o vermelho também na mesma quantidade. Mas aqui nós podemos observar
que o quadradinho vermelho ele está numa posição diferente. Então, quando você olha a figura, você percebe que ela não é simétrica. Esse quadradinho aqui, ó, ou este tinha que vir para cá, né, para ser simétrico, ou este aqui vermelho vir para a ponta, aí seria simétrico. Então, aqui nós temos aí para finalizar essas 3 imagens que nós podemos ver aí, né? Qual é simétrica e qual não é. Então, precisa observar muito bem. Aqui nós conseguimos perceber a simetria das figuras, tá? Então, aqui ficamos com o conteúdo de hoje, tá? Que é uma revisão, uma fixação do conteúdo daquilo que nós já vimos na nossa aula remota, tá bom? Grande beijo para vocês e bons estudos. Até a próxima!